Olá, bem-vindos a um Papo Cultural. Hoje vamos adentrar na história de Betim e conhecer um importante monumento da cidade, o Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo. Erguido em 1910, esse prédio acompanhou transformações importantes da cidade, como a chegada da estrada de ferro oeste de Minas, a construção da rodovia que ligava Belo Horizonte a Uberaba e o crescimento urbano local. Esse valoroso prédio, tombado como Patrimônio Histórico Municipal em 1998, sediou o primeiro grupo escolar de Betim, o Capela Nova. Mais tarde, até 1925, passou a ser conhecido como Escola Estadual Conselheiro Afonso Pena, permanecendo ativo nesse espaço até a década de 1960. Depois disso, abrigou o tradicional Colégio Comercial Betinense e, desde 2002, tornou-se o Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo, guardião da memória da cidade. Meu nome é José Pascoal Diniz. Sou filho de Betim, genuinamente. Aqui eu nasci, por coincidência, nesse local maravilhoso que nós nos encontramos agora. Sou filho da família do Geraldo Teixeira, famoso, conhecido. E com os meus 85 anos de idade, eu nunca me desloquei de Betim. E foi criado pela fundação que nós denominamos Sociedade Educacional Monsenhor Osório de Oliveira Braga, que mantinha o Colégio Comercial Betinense. Curso de segundo grau, até então o primeiro da cidade de Betim, isso em 1962. E esse colégio foi criado para dar condição aos filhos de Betim de possuir um segundo grau sem ter que ir até Belo Horizonte ou outras cidades vizinhas. O colégio comercial tinha por ideal colaboração. Então todo mundo trabalhava com o intuito de ajudar, de patrocinar para os filhos betinenses um curso de melhor envergadura, que naquela época era coisa superior. Segundo grau era coisa do mundo, técnico em contabilidade. Então, criou-se pelos idealizadores da Sociedade Educacional Monsenhor Osório, que naquela época era constituída por Alcides Braz, Clóvis Tito Júnior, Dr. José Lara, Antônio Novaes Ácimos, Moacir da Tipografia, e alguns outros idealizadores. Constituiu o curso e começou em janeiro de 1967. Logo no início, eu fui convidado para ministrar aulas de história naquele educandário. Com muito gosto eu fui, colaborando também com os idealizadores, e lá eu mantive até a década do ano de 2000. Nós ficamos lá até 2000, 67 para 2000, 33 anos de vida do Colégio Comercial Betinense. Eu trabalhava no banco durante o dia. Naquele tempo a gente trabalhava de 8 da manhã até as 18 horas da tarde. Às vezes era estendido até as 19, de onde eu tinha que sair correndo para ir dar a minha participação no Colégio Comercial, ministrando aulas de história. Houve um período, não vou citar minuciosamente esses períodos, mas em que eu ajudava não só com aula de história, mas também com técnicas comerciais, e cheguei até ministrar aulas de contabilidade. Naquele tempo, é preciso a gente fazer alguns parênteses. Naquele tempo, nossa sala de aula tinha 50 alunos, desde o marmanjo até o mais de pequena idade. E era muito gostoso você falar para 50 pessoas te ouvindo, carente de alguma estrutura, de alguma coisa melhor. Eles sugavam da gente tudo o que podia. E a gente assistia e participava de uma aula que dava gosto a gente ver, onde o professor tinha a voz dele e ouvia o aluno na hora que ele fosse propício. Lá eu ministrei essas aulas durante toda a história do Colégio Comercial.
nas mudanças de localização. Nós tivemos na Brasileia, tivemos aqui no Clóvis Salgado, na nossa Praça São Cristóvão, e depois nós retornamos para o Colégio Primeiro de Betim, que é o Colégio Afonso Pena, onde hoje se encontra o museu da nossa cidade. Ali foi o finalmente do colégio comercial. Já nos idos 1998, mais ou menos, período em que Carlyle governava o nosso município, ele criou o segundo grau e com isso veio a decadência e até a falência total do colégio comercial. Mas antes disso acontecer, eu tive o privilégio de não só ministrar essas aulas que eu citei, e ocupar também as funções de tesoureiro, porque existia uma taxa mínima que o aluno pagava justamente de colaboração, não era uma mensalidade, era uma mensalidade simbólica. E eu controlava tudo isso, elaborava a folha de pagamento, passava para o nosso contador responsável, fazer a contabilidade, mas a gente fazia todo esse pré-aquecimento, esse pré-serviço, até chegar nas mãos do contador. Então eu era professor e era também o tesoureiro, e me nomearam também vice-diretor da escola por um longo período. E no final, antes da decadência, uns 3 ou 4 anos, eu tive o privilégio de ser o diretor responsável pela vida do Colégio Comercial Betinense. Hoje, o museu conta com um acervo rico e variado, composto por diversas peças que nos ajudam a reconstruir e compreender a trajetória histórica e cultural da cidade de Betim. Cada objeto preservado aqui carrega consigo memórias, significados e vivências de diferentes épocas, revelando aspectos do cotidiano, da identidade e da transformação da nossa comunidade ao longo do tempo. Mais do que simples exposições, essas peças contam histórias que ajudam a manter viva a memória coletiva da cidade. Como pode nos detalhar melhor o historiador André Bueno, em sua análise sobre a importância desse museu para a formação da identidade local. Estamos aqui com André, historiador e responsável pelos museus de Betim. André, quem foi Paulo Araújo Moreira Gontijo? Paulo Araújo Moreira Gontijo, relacionado às artes betinenses, também membro de uma das famílias mais tradicionais, da família Gontijo, teve a sua morte precoce, vítima de um acidente de carro, e ele foi homenageado aqui pela sua importância na época, pela Câmara dos Vereadores de Betim, onde nomeou o antigo Museu Histórico da cidade de Betim para Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo. Qual a importância dos museus para uma cidade? Os museus, eles são um projeto de poder para uma cidade, são instituições de poder, porque através delas é que são expostos, trabalhados as memórias que são consideradas importantes para determinado tipo de grupo ou de comunidade. Então a gente pode destacar que existem museus comunitários, existem museus institucionais, e também existem museus temáticos, relacionados a determinado tipo de temática ou lugar ou espaço. Como está organizado o acervo do museu? Existe uma curadoria temática? É importante destacar que o acervo do Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo é um acervo que foi doado pela comunidade, pela população betinense, Então nós temos muitas coleções de pouca coisa, Então o charme do museu está nesse acervo, onde a gente vai ver a vivência do povo betinense, que é expresso por fotos, documentos históricos e objetos. Aqui nós temos a parte da reserva técnica, Essa reserva técnica é formada por objetos, como eu falei, nós temos muitas coleções de pouca coisa, Então nós temos uma coleção de ferros antigos. Então tem ferros antigos, de brasa até o elétrico, que é o antigo, o elétrico antigo, O de brasa, que muita gente hoje utiliza como até peso de porta,
mas ele também teve uma importância histórica na evolução, né? Outra parte também que é muito interessante são os moedores. Nós temos uma coleção grande de moedores. Esse aqui é um moedor de café, mas tem os outros ali também de milho, moedor de carne. E esse acervo do museu é um acervo bem pessoal, particular para a comunidade betinense, né? Dos seus usos, dos seus registros, da sua importância histórica que nós temos hoje, né? Tá aqui, né? E a gente está buscando melhorar cada vez mais esse acervo, proteger, adquirindo material, né? que nos ajude a preservar ele, né? Com técnicas de preservação e proteção. Quais peças costumam chamar mais a atenção dos visitantes? A coleção, né, que é apresentada ao público, que mais chama atenção, é a coleção de moedas e notas. Né? Nós temos uma coleção riquíssima, aqui, histórica, de um dinheiro que iniciou no Império, no Brasil Colônia, né, que é trazido até os dias de hoje. Nós temos até aqui a famosa nota de R$1, né, que a nossa geração, né, conviveu muito com ela, mas para a geração de agora ela não teve acesso. Então ela é uma nota rara, e não como outras notas e moedas que nós temos aqui nesse acervo. E por que chama atenção? Pela a forma como ela é exposta e apresentada, e além disso, né, o dinheiro é algo utilizado por todos nós, né? Então a gente consegue avaliar a partir dessa coleção, né, as várias tendências que o dinheiro assumiu na história do Brasil. Né, do cruzeiro, do cruzado, do conto de réis até o real. R$40, 1827, uma unidade. O museu realiza ações educativas ou projetos com a comunidade? O museu é uma instituição aberta à comunidade, né? A própria divisão dele já nos ajuda a entender um pouco da sua forma exposiográfica, né? Nós temos as áreas de exposição permanente, ou seja, as exposições que não são alteradas ou são alteradas pela equipe de museu, mas nós temos um espaço para a exposição itinerante, que é proposta por artistas, escultores da própria cidade ou de outros espaços, né? Basta apresentar esse projeto para o museu, onde a gente, como equipe técnica, faz essa avaliação e a partir daí a gente aprova ou não essa proposta. Por quê? Né? O espaço museu é um espaço cultural, né? Lembrando que ele traz a própria história da cidade, né? Mas além disso, nós, enquanto instituição museal, nós realizamos formações educativas nos últimos 2 anos. Nós temos feito formações educativas com os profissionais do museu, pensando no melhor atendimento, no melhor manejo do acervo, na melhor forma de expor, né? Então a gente faz esse tipo de formação com todos que participam, desde aquela pessoa que cuida do administrativo, do atendimento e da limpeza. Todos fazem parte dessa instituição museal. Além disso, de forma institucional, nós participamos de 2 atividades a nível nacional, que é no mês de maio, que é a Semana Nacional dos Museus, e no mês de setembro, a Primavera dos Museus. Todas essas atividades são propostas pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que busca fazer reflexão sobre esse espaço museal, juntamente com a comunidade e quem trabalha nele. Como o museu vem dialogando com o público mais jovem e as novas mídias? O museu é um espaço de descoberta. Né? Quando uma pessoa, ou um jovem mesmo, vem ao museu, ele vem com o intuito de encontrar, né, uma época um pouco distante, né? Muitas vezes uma época que ele nem viveu. Então, se a gente for observar os objetos, se a gente for observar as fotografias, ele vai se encantar com esse processo. A nossa forma, enquanto museu, né, é se adaptar às novas tecnologias. Né? O museu já tem uma aba no site da prefeitura, onde você encontra as informações, o histórico, os horários de funcionamento. Né? O museu ele é tombado pelo patrimônio cultural, então o seu dossiê também está disponível na internet, né? E a gente, com as redes sociais, a gente tem divulgado cada vez mais, né, as exposições, os trabalhos, as formações, buscando o quê? Um encontro com essa comunidade.
Além disso, o que nós temos aqui de importante? É o atendimento escolar. Então, nós temos um projeto de educação patrimonial, onde a gente recebe em todos os museus de Betim as escolas, que é feito pelo pré-agendamento. Então, o nosso educativo está preparado para isso, para receber esses estudantes, receber os jovens, adultos e idosos. Quais são os museus de Betim? Nós temos o Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo, que é esse aqui, que é o mais antigo da cidade, né? Ele foi criado no papel na década de 70, mas foi instalado aqui em 2002. Né? Nós temos o Centro de Memória Luiz Veganin, Museu da Hanseníase, localizado na Colônia Santa Isabel, um histórico daquela comunidade que foi atingida pela Hanseníase. Esse é o recorte desse museu. Nós temos o Memorial Noemi Gontijo, né, que faz reverência à dona Noemi Gontijo, a fundadora do Salão do Encontro, né? E como espaço de memória, nós temos a Casa da Cultura Josefina Bento. Muita gente acha que a Casa da Cultura é um museu, mas ela não é. O cara não segue a forma administrativa, exposiográfica que tem nas instituições museais. Apenas um lugar de memória, mas o mais querido de Betim. Existe algum projeto para a valorização ou integração dos museus em Betim? Nós temos um projeto de educação patrimonial, né, que é a visitação aos espaços de memória e museus da cidade, que é feito via solicitação à Superintendência de Patrimônio Cultural de Betim. Mas nos próximos meses nós vamos lançar, né, nós estamos ressignificando esse projeto, nós vamos ressignificá-lo com o nome de Circuito de Memória e Patrimônio de Betim. O intuito é trabalhar linkando esses espaços com a história da cidade. Por exemplo, nós vamos fazer um roteiro linkando a Praça Milton Campos e a Casa da Cultura, trabalhando a história antiga da cidade, a história colonial. Nós pretendemos fazer também um circuito relacionado à religiosidade, onde a gente pega a Praça da Cultura até o Santuário Nossa Senhora do Carmo. Nós também pretendemos fazer um circuito que vai falar da Betim emancipada, que a partir de 1938, trabalhando todas as edificações que contribuíram para conseguir, né, esse processo de emancipação da cidade, que ajudaram a gente conseguir esse título, que é o antigo colégio comercial, a estação ferroviária, um circuito também voltado para a questão afro-brasileira religiosa, trabalhando a Capela do Rosário, né, trabalhando a história da Colônia Santa Isabel. Então serão circuitos, né, vários circuitos relacionados à memória e patrimônio. Eu acho que não tem nome melhor para definir esse projeto, para contribuir, né, na afirmação da identidade betinense para todos. Os museus, através de seus acervos e exposições, propiciam ao visitante uma experiência imersiva, que auxiliam no entendimento da relação do homem com o espaço geográfico, tanto no seu aspecto natural quanto cultural. Longe de ser um amontoado de coisas velhas, o museu propicia um melhor entendimento do presente. No caso do Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo, não foge à regra, pois através de seu acervo, que é constituído por doações de moradores e historiadores locais, nós podemos entender a dinâmica de desenvolvimento do município de Betim, seja em dois momentos diferentes, né? Através do seu próprio prédio, a gente verifica que ele está localizado entre os eixos de desenvolvimento BR-381 e linha férrea, em momentos diferentes da nossa história. Como geógrafo, eu acredito ser de suma importância o papel dos museus para o entendimento do espaço geográfico, seja no seu aspecto natural quanto cultural, pois eles preservam e exibem elementos que nos ajudam a compreender a relação do ser humano com o meio ambiente. Estamos aqui com Hélio Dutra, guardião da memória da Colônia Santa Isabel, para contar para a gente um pouco de como ele define o papel dos museus no Brasil. O museu ele tem um papel de resgatar e preservar a memória de uma nação, de uma comunidade, a memória dos povos. Aqui na Colônia Santa Isabel, o Centro de Memória Luiz Veganin tem esse papel de preservar a história da Colônia Santa Isabel, a história individual das pessoas, a história coletiva. Então, os museus no Brasil, ele é extremamente importante para que a gente possa preservar a história das comunidades. Hélio,
Além da preservação dos acervos, qual outra função eles cumprem? O museu ele tem um papel de resgatar e preservar a memória, a história das pessoas que foram submetidas ao isolamento compulsório aqui na colônia Santa Isabel. Como as redes sociais e as plataformas digitais como o YouTube, por exemplo, podem aproximar os museus do público? As redes sociais é fundamental, porque as redes sociais hoje ela não tem fronteira, né? Do ponto de vista de divulgação dos museus, da importância dos museus, a rede social é fundamental. E para falar da importância das exposições culturais em museus, estamos aqui com a artista plástica betinense Giane Alves. Obrigada. A importância de expor obras em museus é falar sobre reconhecimento, sobre pertencimento e sobre memória viva. O museu, quando abraça a obra de um artista local, ele enriquece a sua trajetória e eleva o nome da cidade a um patamar cultural. Eu já tive o privilégio de expor em museus e foi uma experiência marcante. A arte foi feita para ser vista, sentida e celebrada. E ver o público interagindo com a arte é uma experiência única. Estar nesses espaços é um motivo de orgulho para nós artistas. Conhecer e valorizar a história de uma cidade é também preservar sua cultura e sua arte. O Museu Paulo Araújo Moreira Gontijo é parte viva dessa história. O Papo Cultural fica por aqui. Até o próximo episódio da nossa série Betim Faz História.